Eu convidaria você a abrir sua Bíblia comigo para essa hora, não hoje no profeta Jeremias. Se você se lembra, nós estamos, mas hoje no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 27. Na próxima oportunidade, eu volto ao profeta Jeremias. Eu vou ler primeiramente esses 12 primeiros versos, Atos 27, de 1 a 12, depois nós vamos continuar a leitura na medida em que eu for considerando esse capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fênice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Até aqui por enquanto. Vamos orar a Deus, vamos pedir sua bênção. Querido Deus e Pai Celestial, agora a Tua palavra foi lida com o fim de meditarmos, de explicarmos e de trazermos ao nosso coração essas palavras. Pedimos que o Senhor nos abençoe, a todos nós. Estamos aqui e alguns irmãos estão ouvindo-nos, vendo-nos nessa hora das suas casas. Nós rogamos que o Senhor abençoe a todos. Tua palavra penetra em nossos corações através desta história, dessa narrativa da viagem de Paulo a Roma. Que o Senhor fale conosco, nos instrua, nos ensine. É o que pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Nós temos aqui, irmãos, nesse texto, e é sobre isso que eu quero falar, a viagem de Paulo para Roma. E especialmente, é claro, não vamos simplesmente descrever e falar de uma viagem que foi feita por um apóstolo de Cristo através do mar,
uma viagem difícil, custosa, mas o que mais nos interessa e deve nos impressionar, e aí eu quero estabelecer algumas relações com o mundo que nós vivemos, qual deve ser a postura de um cristão em meio a uma crise como essa, e viver no mundo em crise como o que nós vivemos. O capítulo 27 do livro de Atos narra a viagem de Paulo, então, de Jerusalém a Roma. O apóstolo foi preso na altura do capítulo 21 para o 22 do livro de Atos. Depois de diversos acontecimentos, ele então foi manietado, preso, aguardou durante um certo tempo um julgamento, e assim, depois de processos e procedimentos, ele foi até por sua própria condição como um cidadão romano. Isso valia muito naquele tempo, claro. Roma era o império mundial que dominava todas as terras conhecidas e reconhecidas, exceto entre os bárbaros. Então, um cidadão romano realmente era alguém respeitável. Ele apelou para o tribunal de César, diante de uma corte, e ele foi, então, foi marcada a sua viagem. O que nós temos aqui é exatamente essa narrativa da viagem, do ponto, como vimos no capítulo de número 27, verso 1, em que tudo estava, então, preparado para a sua viagem. Nós poderíamos identificar como um dos propósitos principais de Lucas, ao registrar dentre outras coisas, essa viagem, registrar o livro que nós temos diante de nós, o livro dos Atos dos Apóstolos, é mostrar como o Evangelho saiu de Jerusalém e chegou até a capital do império, conforme a gente tem num versículo, um resumo, uma espécie de esboço de todo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Um estudioso notou que tanto no Evangelho que leva o nome, o Evangelho de Lucas, como também em Atos, Lucas parece arranjar o seu material propositadamente de forma a ressaltar o tema da viagem, como uma espécie de fio condutor da narrativa. Metade do Evangelho de Lucas, só estabelecendo uma comparação, lá no finalzinho do capítulo 9 para o capítulo 10 do Evangelho, nós temos a descrição da viagem de Jesus da Galileia até Jerusalém. Então, Lucas tem um interesse especial nisso, e ao mostrar também que 1/3 do que ele escreve aqui no livro dos Atos descreve a viagem de Paulo de Jerusalém até Roma. Assim, nós notamos que Jerusalém é o alvo do ministério de Jesus lá nos evangelhos, porque o evangelho de Lucas foi escrito, e é somente Lucas que faz essa marca importante nos evangelhos, no caso dele, o evangelho de Lucas, como também para o apóstolo Paulo, o alvo é a cidade de Roma, é chegar até Roma. Isso é descrito algumas vezes no próprio livro, como sendo os confins da terra, como é o propósito. Então, nós temos um objetivo aqui, no livro dos Atos dos Apóstolos, que é a chegada deste evangelho na cidade de Roma. Alguém notou também que esse capítulo, e é interessante, até para nossa curiosidade também, para nossa informação, para nós entendermos que a palavra de Deus realmente é
um livro que tem características muito especiais e reconhecidas, não só como um livro religioso, mas em outros âmbitos também. O capítulo 27 do livro dos Atos dos Apóstolos é uma das joias preciosas, um dos mais importantes textos da navegação antiga, olhando desse ponto de vista, de relatos das navegações antigas comparadas, inclusive, e às vezes com mais detalhes até do que a Odisseia de Homero, livro clássico da literatura mundial, que trata da viagem do Odisseu ou de Ulisses de volta, depois da batalha, para a sua terra natal. São informações, você vai perceber, e a maioria dos irmãos aqui já leram a Bíblia toda, ou já leram o Novo Testamento, ou o livro de Atos, se não leu, uma boa oportunidade de ler o livro dos Atos, e particularmente capítulo 27, você vai lendo, nós vamos olhar isso, alguns detalhes aqui, mas você vai perceber que há muitas informações deste ponto de vista. No século XVIII, século XIX, foi notado e reconhecido como sendo uma das peças da literatura relativas à navegação das mais preciosas, mais importantes e mais consideráveis de toda a literatura antiga que nós temos à nossa disposição, particularmente estudiosos, arqueólogos, como o famoso Sir William Ramsay, um importante arqueólogo inglês que escreveu sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, especialmente, e foi a sua conversão desse lord inglês, arqueólogo, recebeu o título por seus trabalhos. A sua conversão se deu exatamente no estudo da arqueologia, olhando especialmente para essas narrativas das viagens do apóstolo Paulo, e ele começou os seus estudos exatamente tendo uma avaliação muito negativa, dizendo que tudo aquilo não passava de invenções, mas ao estudar, ao ir para as regiões e perceber que as pedras estavam falando, né, as informações que ele cada vez ia catalogando e ele ia vendo, estava batendo exatamente com aquilo que Lucas registra, e ele teve que se curvar e assumir que de fato a palavra de Deus, a Bíblia, se olhada somente do ponto de vista histórico, ela é realmente uma valiosa ferramenta, uma veraz ferramenta de toda a literatura que se pode estudar. Há diversas formas da gente olhar para esse texto do capítulo 27, de estruturarmos ele. Alguns comentaristas, por exemplo, dividem de um ponto de vista geográfico, né? A viagem aqui de Cesareia até Creta, você tem o verso 1 ao verso 12, de Creta até Malta, do verso 13 a 44. Ou pode ser analisado também do ponto de vista cronológico. Se você fizer uma leitura, vai ver que dos versos 1 a 8, tem 2 semanas, mais ou menos, de 9 a 26, mais 2 semanas. E aí, a 14ª noite, há a menção dela no verso 26 para o 27, e de 27 até 44, apenas um dia, que é o naufrágio, e narra o que aconteceu naquela noite do naufrágio. A estrutura que eu vou caminhar com os irmãos e a partir disso levantar algumas lições para nós, eu vou dividir em cenas. Eu li essa primeira cena, o verso 1 ao verso 12, que é o início da viagem. Depois nós temos a tempestade, do verso 13 ao verso 26. E por último nós temos o naufrágio, que é do verso 27 até o verso número 44. Mas o que mais me interessa aqui, deve nos interessar, é que em cada uma dessas partes nós temos intervenções do apóstolo Paulo. São 4 ao todo. Você vai ver isso comigo. E uma na primeira parte do texto em que a gente já leu, 2 na segunda parte e a 4ª no último bloco. E eu quero aqui desafiar os irmãos a caminhar comigo. Veja, em primeiro lugar, olha aí o início dessa viagem, verso 1 ao verso 12, estes versos narram aqui acerca dos primeiros dias da viagem. No verso 1, veja aí na sua Bíblia, somos informados de que Paulo e outros prisioneiros são entregues ao centurião chamado Júlio,
Muito se tem especulado sobre quem é este Júlio, mas poucas informações a gente tem. Sabemos que ele é um centurião. Após esta informação, Lucas, com suas habilidades como historiador, começa a descrever os primeiros dias da viagem. Note que temos aqui uma informação de que 2 navios são utilizados nessa viagem até Creta, e nessa seção temos a viagem através desses 2 navios e a primeira intervenção de Paulo. Primeiro, eles embarcam em um navio adramitino, diz o verso 2 até o verso 5. Essa região, Adramítio, estava situada no litoral do Mar Egeu, próximo da cidade de Troade. E nós somos informados aqui, nessa parte, que Aristarco de Tessalônica está no navio. Lucas também está presente, pois essa seção aqui, o capítulo 27, faz parte daquelas famosas seções nós da carta, ou seja, em que o escritor, nem todas as partes do livro de Atos, você vai ler atentamente, ele fala na terceira pessoa, normalmente as narrativas, mas algumas delas, e particularmente esta, ele narra como se ele estivesse incluído nas famosas seções da primeira pessoa no plural. Nós, ele se coloca como fazendo parte, e o capítulo 27, e por algumas informações que a gente tem a partir do livro dos Atos dos Apóstolos, a partir de informações de historiadores da história da igreja antiga, Lucas é quem escreveu estes livros. Então nós temos aqui um grupo de pelo menos 3 crentes dentro desse barco. A gente vai ter informação depois de que há no barco 276 pessoas. E dessas 276 pessoas, nós temos 3 crentes, pelo menos, que a gente sabe. Nós temos o apóstolo Paulo, que está preso, muito provavelmente Lucas e Aristarco foram considerados como espécie de servos, escravos do apóstolo Paulo, por ser um cidadão romano. Pessoas nessa condição não poderiam levar para uma outra região, se não fosse nessa condição. Muito provavelmente eram considerados assim por este centurião romano. E aqui nós temos esse grupo, essa grande congregação dentro deste universo de 276 pessoas, 3 crentes. Aportaram-se em Sidom, e Júlio, o centurião, permitiu então que Paulo fosse atendido pelos amigos. Diz o texto que Júlio, tratando Paulo com humanidade, essa expressão na língua original é a palavra filantropos, de onde vem a nossa palavra filantropia, né? Que significa humanamente, gentilmente, amigavelmente. É isso que originalmente significa. Então, de Sidom a Mirra, na Panfilha, entre Chipre e o continente, eles já enfrentaram, diz o texto, ventos contrários. Note aí no nosso texto. A segunda parte, do verso 6 ao 12, então eles embarcaram em um navio alexandrino rumo à Itália. Esse navio trazia uma carga, diz o texto, de cereais e vinha de Alexandria, no Egito, que era, na verdade, o maior celeiro de grãos do mundo antigo. Na verdade, Alexandria, lá no Egito, abastecia Roma de cereais. Na nossa história que lemos nos livros, a gente pode ter essas informações. Chegaram então a Cnido, viajando vagarosamente, diz o texto, e depois a ilha de Creta, bons portos, com muita dificuldade, diz o nosso texto, aí entre os versos 6 a 12, e em vez de continuar seguindo para o oeste, atravessando parte inferior do Mar Egeu, o vento os forçou para o sul, quase em linha reta, e chegaram, diz o texto, a bons portos. Todos sabiam que não poderiam continuar a viagem até a Itália. Teriam de passar o inverno em algum lugar. A única questão era, e aqui começa a primeira intervenção de Paulo, na verdade, é se deveriam permanecer em bons portos ou procurar um porto melhor, com mais condições. Então, é nesse momento que nós encontramos, entre os versos 9 a 12, a intervenção de Paulo. As condições climáticas adversas haviam
provocado um sério atraso, e já havia passado o dia da expiação, o dia do jejum, diz o verso 9, que de acordo com o estudioso William Ramsay, teria caído por volta do dia 5 de outubro de 59 depois de Cristo. Assim tinham entrado numa época perigosa da navegação no mar, nesta região do Mediterrâneo, muito perigosa. Estes meses, final especialmente do ano, a partir dessa data, outubro, novembro, dezembro, até hoje não mudou, são muitas tempestades ali naquele lugar, e já no início de novembro até o mês de março ficava muito, mas muito perigosa a navegação nesse período. Paulo, que já tinha viajado muitas vezes pelo Mediterrâneo, é só você dar uma olhada, por exemplo, segundo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir ali dos versos de número 20, 23, você vai ler as próprias experiências que o apóstolo Paulo, dos sofrimentos de Paulo. Ele já fala de 3 ou 4 viagens de navio em que ele, das muitas, 3 pelo menos, tinha havido acidentes dessa natureza que ocorrerá aqui. Ele já havia escrito segundo aos Coríntios, portanto, ele não incluiu essa viagem que aconteceu, esse naufrágio. E por causa, não de uma revelação especial que vai acontecer depois, ele, por causa da sua experiência, de já ter passado por coisas como essa, ele então diz para o centurião que o melhor mesmo é que eles ficassem onde estavam, não tentassem seguir viagem. Mas nós não sabemos muito bem os motivos, mas é claro que a sua opinião não prevaleceu. Como é que iriam dá para a gente entender, né? Como é que iriam dar atenção a um prisioneiro? Vejam, a gente conhece bem o apóstolo Paulo, a gente conhece toda a história, mas se você fez centurião naquela época, certamente você também, de forma alguma, nós não daríamos atenção a um preso, a um criminoso. Era isso que ele representava, embora havia sido tratado com humanidade, amigavelmente, mas ninguém confiaria. Você deixaria de confiar no capitão do navio, também experiente? Claro que não. É interessante essa iniciativa, mas é muito interessante isso. Quando ele sente que é necessário, ele dá o seu conselho, ele intervém, fala com clareza e autoridade sobre o assunto tão mundano, chamaríamos, como a navegação. E fala também com muita sensibilidade e delicadeza. As breves palavras refletem a iniciativa própria do líder. Se há algo que dizer ou fazer, e não há quem o faça, e ele faz isso com responsabilidade, então ele assume a responsabilidade. Mas há aqui um tom de respeito, de apelação, tanto da preocupação material, como também com a preocupação, como a gente percebe depois, com as pessoas que estão ouvindo e as pessoas que estão ali dentro. Um estudioso, considerando esse texto, ele fala da tradição evangélica, da iniciativa de serviço que é próprio da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, da igreja cristã, que sempre lutou entre os seres humanos, lutou pelas minorias, pelas injustiças, criou em muitos ambientes, muitos lugares, para que o povo de Deus, para que as pessoas, as necessidades das pessoas fossem, muitas vezes, pessoas fossem ajudadas. É fascinante observar que o apóstolo aqui também adverte contra os riscos indevidos. É verdade que há certo perigo envolvido em quase tudo que nós fazemos, mas o apóstolo pensa arriscar a carga inteira, sem falar das 276 vidas a bordo para simplesmente alcançar um porto, era algo que era muito perigoso. E isso deveria. O apóstolo Paulo,
não era aquele tipo de pessoa que muitas vezes nós vemos nos nossos dias de liderança, de líderes, que para defender de repente um curso de ação, ele diz simplesmente assim: Deus proverá, Deus abençoe, Deus vai dar um jeito, Deus vai prover as condições. Quando na verdade nenhuma promessa explícita da Bíblia está dizendo naquela circunstância. Paulo não é alguém que tem uma fé inconsequente. Paulo não é alguém que tem uma fé que não considera as situações, os riscos e as coisas da vida. Essa é a primeira intervenção do apóstolo Paulo. Alguém que se levanta e toma iniciativa. Segundo lugar, agora veja na sua Bíblia o verso 13 até o verso de número 26, acompanhe na sua Bíblia a leitura. Diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Ficaram iludidos com uma rápida brisa do sul. Eles pensaram que conseguiriam navegar mais 64 quilômetros, que era a distância ali dessa região a outra, mas um tufão de vento chamado Euroaquilão. Essa expressão Euroaquilão é composta de euros, vento leste, e de aquilão, ou aquilo, que é do latim vento norte. Então precipitou-se ali das montanhas de Creta, fenômeno que, claro, ocorre até os nossos dias, não poderia ser diferente, forçando o navio a deixar ser levado. A embarcação já estava em grande perigo, diz o nosso texto, pois uma vez levado para longe de Creta, não havia mais portos, apenas o mar aberto. E é impressionante aqui, as medidas tomadas pela tripulação. Veja, primeiro, aproveitando-se da ligeira proteção da pequena ilha de Clauda, ou de Cauda, como diz, com muito esforço conseguiram puxar a bordo o seu bote de salvamento, diz o verso 16. Segundo, eles cingiram o navio, passando, ou seja, cabos pelo casco, por baixo do casco, para manter as suas tábuas unidas, amarrando tudo ali, diz o versículo 17. Terceiro, temendo os bancos de areia da Sirte, diz o texto, que era uma região mais ao norte da África, que poderiam ser levados para lá, bem na costa que é hoje a Líbia, que era o terror de todos os marinheiros daquele tempo, diz o verso 17 também na parte B.
Quarto, no dia seguinte, vendo que a tempestade continuava implacável, jogaram parte da carga no mar, diz o versículo 18. E quinto, no terceiro dia de tempestade, lançaram fora muitas coisas, muitos aparelhos, muitos bens, foram todos jogados ao mar. 11 dias já estavam ali. Uma tempestade avassaladora, sem sol, nem estrelas para guiá-los. Isso era muito importante naquele tempo em que eles não tinham as bússolas, os aparelhos que a moderna navegação tem nos nossos dias. Mas foi nessa crise de desespero, mais uma vez, que o apóstolo Paulo levantou com algumas palavras de encorajamento. Essa foi a sua segunda intervenção. Veja aí o verso 21. Paulo lamenta não terem ouvido o que ele tinha a dizer, do perigo de saírem ali da cidade de Creta. A maioria dos comentaristas é de opinião que Paulo não está aqui, como se diz, como a gente faria hoje. Eu avisei. Não é essa a intenção do apóstolo Paulo aqui. Né? A gente gosta assim, quando as coisas, nós falamos alguma coisa, deu tudo errado, e a gente fala, mas eu te disse, mas eu avisei. Não é a intenção do apóstolo Paulo aqui. Mas Paulo recomenda ter ânimo e afirma que nenhuma perda de vidas acontecerá daquelas 276 pessoas. Por que ele tinha tanta certeza? Por que ele afirmou isso categoricamente? O verso 23 e 24 nos dá a razão. Ele diz que o anjo de Deus se colocou do meu lado. Agora sim, ele tem, e deixa muito claro isso, que ele teve uma revelação de Deus, algo que foi diretamente, foi dado a ele. O apóstolo do Cordeiro, ele recebeu isso porque era um apóstolo de Cristo. Desde até o tempo dos apóstolos, essas revelações, por serem apóstolos, não era isso para todos os crentes na igreja primitiva, mas porque não tínhamos a revelação de Deus ainda registrada, então ele recebe ali através de anjos, ou de um anjo pelo menos. E Paulo faz duas declarações sobre sua relação com Deus. Veja o que ele diz aqui: o Deus de quem eu sou e o Deus a quem eu sirvo. A palavra grega para servir é latreio, a palavra usada para adoração. O serviço, não só o serviço, as coisas do dia a dia, mas o Deus a quem eu adoro, a quem eu me curvo diante dele. O pastor Sproul diz no seu comentário sobre esse texto, bem sucintamente, bastante pastoral, ele diz que é quase uma redundância dizer o Deus de quem eu sou e o Deus a quem eu sirvo. Como alguém pode pertencer a Jesus e não o servir? Isso é uma contradição de termos. Dizer que Deus é o meu Deus e não servi-lo e não adorá-lo, isso não é possível. Você, ele pergunta, está servindo a Jesus em sua vida? Isso demonstra exatamente quem você é. Honestamente, você o serve. Se você não faz, então você não pertence a Ele, porque você não pode pertencer a Cristo a menos que o sirva com toda a sua vida. O que Paulo descreve aqui não era exclusividade sua, é a situação de todo cristão verdadeiro. Se nós somos dele, nós o servimos. Se nós o servimos de fato dessa maneira, é porque nós somos dele. Depois ele profere então 3 verdades aqui para aquela tripulação sem esperança. Primeiro, o que ele diz entre esses versos 21 a 23? Não tenham medo. Segundo, ele diz que ele vai comparecer perante César, ou seja, significava que iam chegar até lá. E terceiro, ele diz para todos que Deus, literalmente, presenteou,
deu como que presente a Paulo a vida de todos os que estavam no barco. A linguagem dá a entender que Paulo tinha orado em prol de seus companheiros de viagem e que Deus atendera a sua oração. E é interessante que a gente olha para isso e a gente tem um vislumbre também do que aconteceu lá no Antigo Testamento. Parece há uma certa semelhança com a história de Abraão, que intercedeu em prol do povo de Sodoma e pleiteou que a totalidade da cidade fosse poupada por amor ao número mínimo de justos que havia ali, que estava ali naquela cidade. É claro, a gente sabe que os desfechos são diferentes, mas tem coisas muito semelhantes também. O verso 25, Paulo então, como conclusão, exorta aos homens, com base na palavra do anjo, não terem medo. Não tenham medo. Qual a razão? Ele diz que ele confia no que Deus disse. Paulo então convidou os homens a seguirem o seu exemplo, de confiar em Deus, o qual tinha toda a certeza da sua vida, de que controlava todas as coisas, inclusive essa própria viagem. Samuel Escobar, um comentarista desse texto, ele diz que quando o fragor da tempestade levou os tripulantes a perder toda a esperança de salvação, Paulo, que havia recebido uma visão e uma mensagem do Senhor, volta-se. É o único homem com esperança no meio daquela companhia. Que peso, ele diz, tremendo em suas palavras, no seu testemunho, falar de Deus. Você já experimentou falar de Deus assim no meio da tragédia? As pessoas estão sem esperança, o barco está afundando, as pessoas estão com medo. Talvez seja o momento mais intimidador que a gente possa, falta coragem. O apóstolo Paulo se levanta otimista, muito mais do que um otimismo, que a gente cheio de fé, na coragem, na certeza de que foi a presença de Deus. Irmãos, eu acho que, não tenho plena certeza que esse é um texto que deve nos fazer pensar como cristãos que vivem no meio de tragédias, no meio de famílias que foram abatidas, especialmente em tempos como o que nós vivemos. Que palavras nós temos para essas pessoas? No meio do sofrimento. A postura de Paulo é alguém que se levanta no meio dessa tempestade e tem algo a dizer. Por que ele tem algo a dizer de esperança, de desafio para pessoas sem fé, que já perderam, as mãos estão frouxas, os joelhos estão batendo uns nos outros? Porque ele conhece o seu Deus. Porque ele encontrou-se, inclusive, ouviu as próprias palavras de conforto, de consolo, a palavra que o estava assegurando todas as promessas. Terceira e última parte, o naufrágio. 2 semanas se passaram. Agora, essa última cena, verso 27 até o verso 44, ocorrerá numa noite. Veja aí, acompanhe na sua Bíblia. Quando chegou a 15ª noite, sendo-nos batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentindo os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Veja que agora eles começam a orar. Pagãos orando. Olha a influência de Paulo. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote
no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar. Largando também as amarras do leme e alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos salvaram em terra. Um comentarista desse texto descreve essa parte como se fosse um filme de aventura, cheio de suspense. Em um momento, ficamos aliviados quando uma crise é superada, mas no momento seguinte, uma nova ameaça se levanta e tudo parece estar perdido. Já assistiram aqueles filmes assim que você pensa, de repente, a coisa começa a melhorar, e aí acontece, tem uma cena que tudo cai por terra. É assim que Lucas narra esse momento da viagem, o momento do naufrágio, uma noite ali. Ainda assim, através dos perigos do mar, dos marinheiros, dos soldados, do naufrágio, o fiel Deus do apóstolo Paulo os leva totalmente seguros, 276 viajantes, a uma praia desconhecida. Esse último bloco está dividido em 3 partes, note aí. Primeira, verso 27 a 32, nós temos os procedimentos tomados com a intenção de impedir que o navio fosse despedaçado. E aqui a gente tem a terceira intervenção de Paulo. É um apelo para que eles permanecessem juntos. Note que ele diz que a promessa de Deus de que ele daria a vida de todos ali ao apóstolo Paulo pressupunha que eles estivessem juntos. Na segunda parte, do verso 33 a 38, Lucas registra mais uma intervenção do apóstolo Paulo aqui. Estando quase todos sem se alimentar há muito tempo, por causa da tempestade, consequentemente, claro, estavam muito fracos, Paulo insistiu que comessem alguma coisa, pois precisariam estar fortalecidos para nadarem até a margem, porque o navio não iria resistir. Paulo pressentia isso, e é claro, foi o que aconteceu. E ele, mais uma vez, os encorajou. É importante, irmãos, notar aqui a maneira como a soberania de Deus atua, como se encaixa impressionantemente a soberania de Deus e também a responsabilidade humana, como elas se harmonizam aqui. Esse é um aspecto importante na teologia que Lucas está querendo nos comunicar também. Deus havia determinado e prometido que nenhuma das pessoas a bordo morreria. Entretanto, para que isso acontecesse,
alguns meios foram estabelecidos. A tripulação precisava permanecer no navio, diz o verso 30. Todos deveriam alimentar-se, diz o versículo 34. Nós reconhecemos que não sabemos, irmãos, explicar, como todo bom calvinista sabe que não é possível explicar, conciliar assim completamente essas duas verdades, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, as ações livres humanas. Mas as duas coisas estão perfeitamente unidas nas Escrituras, ou pelo menos são absolutamente reconhecidas nas Escrituras Sagradas, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Você vê isso na história, por exemplo, de José no Egito. Deus o usaria como instrumento de salvamento para o povo que estava começando, que começou com Abraão, de quem viria o Messias. Se aquela fome destruísse a família, os descendentes de Abraão, Jacó e a sua família, significaria que o plano de Deus tinha caído por terra. Então Deus queria, e ele reconhece lá no capítulo 50, o próprio José, Deus iria levar José para o Egito, e ele seria o salvador do povo. Mas quais foram os meios? José foi traído por seus irmãos, vendido por seus irmãos, ficou na prisão, foi injustiçado. Deus o levou para o Egito, o plano de Deus foi cumprido? Foi. Deus é soberano e mexeu na história. E assim nós vemos livro após livro nas Escrituras. Soberania de Deus. Ações livres humanas. Todas elas. Encaixando-se perfeitamente. Aqui o plano de Deus era levá-los até Roma, sim. Mas as ações livres. Sabe por quê, irmãos? O fato é que por meio das mais diversas contingências da vida, o Senhor ordena soberanamente todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou sem retorno. Terceira parte, verso 39 até o verso 44. Lucas relata como todos a bordo do navio foram salvos pela violência do mar, através da violência do mar. E Paulo e os demais prisioneiros foram salvos também da violência dos soldados, diz, porque a ideia é para que eles não fugissem, eles fossem mortos. Um comentarista faz a seguinte importante observação: Paulo foi uma presença salvadora, pois salvá-lo automaticamente significou salvar também os outros prisioneiros. Assim como um mediador de preservação física, Paulo novamente se torna aqui uma parábola viva também da salvação que o seu evangelho, o evangelho que ele prega, traria para as pessoas com quem ele teria contato. Eu quero terminar aplicando aqui esse texto à nossa vida. Primeiro, o que nós podemos, além destes relatos que já nos ajudam a trazer muitas aplicações a nós, essa passagem bíblica evidencia, irmãos, a historicidade do livro de Atos e o caráter histórico, confiável da Bíblia como um todo. Constitui, como já falei, um dos relatos mais minuciosos e precisos de uma viagem marítima da época. Isso demonstra mais uma vez que a obra de Lucas não é uma ficção, uma fábula, mas sim um relato histórico de testemunha ocular dos acontecimentos registrados. Isso nos diz muito sobre a autoridade, a veracidade das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus registrada por homens. Tudo o que ela diz é verdadeira, é verdade.
é a palavra de Deus registrada. Nós podemos confiar nela. Segundo, o texto ilustra também o cuidado que o Senhor tem para com o seu povo. Ele alivia as suas tribulações e aflições em momentos de dificuldade. Pedro diz, que nós, lá na sua carta, em 1 de Pedro, diz que nós somos contristados por várias provações. Em tudo isso, nós vemos a bondade de Deus para com os seus. Quanta gratidão nós devemos ter, irmãos, porque nós temos um Senhor que, nestes momentos, não impede, é verdade, que a gente passe, como já citei, a vida de José, não impede que nós passemos por muitas tribulações, mas nós temos a garantia, como nós temos nessa ilustração muito clara do capítulo 27, a presença de Deus é algo que nós podemos contar. Mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos, Deus não desiste de nós. Ele virá com o seu amor disciplinador, é verdade, mas Ele virá. Mesmo em tempos assim, Deus vem ao nosso encontro com conforto no meio do sofrimento. Também esse texto nos ensina da responsabilidade, meus irmãos, em relação às outras pessoas, especialmente os ímpios, nosso testemunho. O Senhor prometeu a Paulo poupar a vida de todos os que estavam ali. Paulo foi uma bênção. E ele assumiu a responsabilidade de manifestar Deus e o seu poder na vida daquelas pessoas, para a vida daquelas pessoas. Essa é a nossa responsabilidade. Quarto, o naufrágio de Paulo nos ensina, meus irmãos, que a fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas não significa ausência de sofrimento, de tribulação. Pelo contrário, é exatamente em meio às aflições e provações que enfrentamos que a fidelidade do Senhor para com os seus se manifesta. E ainda, a passagem também nos ensina que a fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas não nos deve tornar inativos. Não é porque Deus prometeu e vai cumprir e tem seus planos em relação a nós que isso não nos envolve neste processo. Deus quer a nossa fidelidade, quer as nossas iniciativas, como o apóstolo Paulo. Ele é alguém que toma iniciativa, ele é alguém que age, ele é alguém que ora, ele é alguém que fala, ele é alguém que se levanta no meio da crise e diz alguma coisa, porque ele tem algo a dizer. Calvino diz acerca dessa passagem, essa tua confiança deveria te animar e te alegrar a fim de não negligenciares os teus próprios deveres. Às vezes nós descansamos nessa teologia da soberania, que é tão verdadeira, que Deus faz tudo, seus propósitos, seus decretos eternos, e nós nos envolvemos numa espécie de hipercalvinismo, ou seja, que é aquela ideia de que nós não precisamos orar, porque Deus sabe todas as coisas, nós não precisamos evangelizar, porque Deus escolheu, então Ele vai dar um jeito de salvar, que nós não precisamos fazer nada, não precisamos fazer mais, porque Deus vai cuidar de tudo. E não é isso que nós aprendemos com as Escrituras. Calvino diz, essa tua confiança na soberania deve te animar e te alegrar a fim de não negligenciar os teus próprios deveres. Finalmente, irmãos, nós temos que a confiança de Paulo nas promessas de Deus o tornou na prática o pastor, o capelão do navio. Apesar de ser um simples prisioneiro, ele foi um instrumento divino para instrução, para exortação, para encorajamento, para que a graça de Deus atuasse
foi instrumento de Deus para que a graça fosse despejada da mente, nos corações, e ao fim de tudo, todos estavam salvos. E se a gente continuar a leitura a partir do capítulo 28, muitas pessoas, através de todos aqueles eventos que no começo parecia sem sentido completamente, muitas pessoas conheceram a graça de Deus. Deus quer que nós, em tempos, irmãos, como esses, tempos como os nossos, em que nós estamos vivendo, sejam bons, sejam ruins, ou tempos de pandemia, nós hajamos como o apóstolo Paulo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós queremos suplicar ao Senhor que nós tenhamos neste mundo, através, como vimos, da vida do apóstolo Paulo, dentro desse barco, numa situação desesperadora, pedimos que também, vivendo no mundo como que nós estamos vivendo, nós não nos envolvamos, ó Deus, com as ideias, com os projetos deste mundo, ao ponto de perdermos de vista o propósito do Senhor para nós, como testemunhas, num mundo que está aflito, desesperado, porque não tem Deus. Não permita que o teu povo tome os mesmos caminhos, caia nas propostas que estão sendo apresentadas, que esse desespero e que estas ideias que estão do âmbito econômico, político, social, qualquer que sejam, não afetem a nossa consciência cristã, não nos tire a integridade de sermos testemunhas de Jesus num mundo como esse. Deus amado, perdoa-nos, porque o barco está afundando e nós estamos tão desesperados muitas vezes como aqueles que estão gritando, pedindo socorro. Às vezes, perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós estamos entrando nas mesmas ideias, nas mesmas soluções que pessoas deste mundo têm proposto. Ajuda-nos a nos livrar e a sermos como o apóstolo Paulo, uma esperança no meio da desesperança. Um testemunho vivo de que a salvação pode alcançar a todos. Em nome de Jesus, amém.